Romanos capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos deste precioso capítulo da palavra do Senhor. Romanos capítulo 8. Vamos ler, meus irmãos, a partir do verso 18. Perdão, vamos ler a partir do verso 12. Verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morreis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Vamos orar. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados. O Senhor Jesus, seu Filho amado, e abençoa para que esse estudo bíblico seja dirigido pelo Espírito Santo, de maneira que o Senhor fale conosco, esclareça a sua palavra e também abra o nosso coração para recebermos e para sermos edificados, fortalecidos, Senhor, na sua verdade, conhecendo mais o Senhor, amando mais o Senhor. Em Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém. E amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, esse trecho que eu li com vocês, estou usando aqui como o início do nosso estudo desta manhã, da pergunta 20, do Catecismo Ortodoxo, que vai começar a falar do Espírito Santo de Deus. O Catecismo Ortodoxo, como nós... E antes de dizer o que eu ia dizer, e eu li este trecho porque os irmãos notaram que várias vezes Paulo aqui menciona o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele diz que nós devemos, no versículo 13, se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo,
nós devemos mortificar as obras do corpo pelo Espírito. Ele diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Ele diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Versículo 16. Ele diz que nós temos as primícias do Espírito. A criação geme, e não só a criação esperando a vinda do reino de Deus, mas que nós que temos as primícias do Espírito também gememos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele diz também que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós. E ele conclui dizendo esse trecho do Espírito Santo, então, que aquele trecho que eu já citei várias vezes, né? Nós já lemos aqui, já mencionamos várias vezes, versículo 30, aos que predestinou, a esse chamou, aos que chamou, a esse justificou, aos que justificou, a esse também glorificou. E a partir do 31 ele fala da vitória do cristão, que é um texto muito conhecido, com certeza os irmãos conhecem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mostrando que aqueles que Deus predestina serão glorificados. E então o Espírito Santo está envolvido em tudo isso. É o Espírito Santo quem vem operar essas graças na nossa vida. Nós temos estudado já sobre o Espírito Santo, inclusive nas exposições da noite. Deus quiser, nós vamos falar mais ainda do Espírito Santo que Jesus fala ali no capítulo 14, 15 e 16 de João. Muita coisa do Espírito Santo. E esse trecho que nós vamos começar a estudar no Catecismo Ortodoxo vai enfatizar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O Catecismo ele se divide em três partes, vocês lembram, né? Primeira parte, a nossa miséria. A segunda parte, a nossa libertação. E a terceira parte, a nossa gratidão. Nós estamos na segunda parte, que é a nossa libertação, a nossa salvação. E nós vimos que nós temos algumas verdades, né? Nós somos pecadores, nós somos salvos por meio de Jesus. E existem algumas verdades básicas da fé cristã, que todo cristão genuíno ele crê, ele confessa, ele confia, e essas verdades estão expressas no credo apostólico. Nós passamos vários domingos, irmãos, vocês sabem que nós temos um costume já há alguns anos, de à noite nós lermos a confissão, os catecismos, né? Um trechozinho cada noite do domingo. E devido à pandemia, os cultos muito rápido, ainda vão continuar rápido, evidentemente, mas já dá para nós voltarmos com essa leitura que nós tínhamos parado. E hoje nós vamos começar a ler à noite os credos, as confissões, ler um trechozinho todo domingo à noite, para mostrar que a nossa fé, ela é uma fé histórica. Nós não estamos inventando a roda, né? Nós estamos pregando a mesma fé dos apóstolos e que foi entendida, compreendida ao longo da história da igreja e descrita, né, nesses credos, nessas confissões antigas. E o primeiro, nós vamos ler hoje à noite, inclusive o credo está no nosso programa de culto. O primeiro credo mais importante da história da igreja é o credo apostólico, né? E o Catecismo Ortodoxo, que está baseado no Catecismo de Heidelberg, um catecismo reformado, e o Catecismo Ortodoxo é um catecismo batista, né, baseado neste Catecismo reformado, boa parte dele é uma exposição do credo apostólico, que é o objeto realmente da nossa fé histórica, bíblica, e todo cristão ele crê nessas verdades que estão todas nas Escrituras Sagradas. E a pergunta 23 do Catecismo Ortodoxo, ela tem aqui o credo apostólico. Todo domingo eu estou fazendo questão de ler para realmente firmar na mente dos irmãos essas verdades cada vez mais, que essa é a nossa fé, né? E o Catecismo ele está aí nesse momento, na pergunta 20, ele ainda está desenvolvendo, explicando o credo apostólico. Então, o credo apostólico aqui nos é apresentado em 12 artigos, né?
que eu passo a ler novamente e relembrar os irmãos. O primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O segundo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, foi sepultado e desceu ao Hades. Quinto, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E oitavo, que é que nós vamos começar a estudar hoje, creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Universal de Cristo e comunhão dos santos. Décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição do corpo. E 12º, e na vida eterna. Amém. O catecismo ortodoxo, ele divide a exposição, conforme o próprio credo apostólico, nas três pessoas da Trindade: o Pai Criador, o Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que nós estudamos até a semana passada sobre os vários nomes de Jesus e as obras de Jesus, seu nascimento virginal, sua morte sob Pôncio Pilatos, sua crucificação, sua condenação sob Pôncio Pilatos, sua crucificação, sua morte, morte, sepultamento, ressurreição, sobre que ele desceu ao Hades. Nós estudamos isso aqui, não que Jesus foi para o inferno, mas que ele recebeu ali a condenação, sofreu ali a ira de Deus que era para nós no inferno, e ele sofreu, padeceu ali terrivelmente. No terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus e vai voltar. Nós estudamos então esses fatos até a semana passada. Agora nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. Então, o credo, ele é, podemos dizer assim, então, é trinitário: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vamos estudar hoje sobre essa terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E lembre-os, irmãos, nós estamos na segunda parte do catecismo ortodoxo, que é a parte da nossa salvação. Então, todo crente verdadeiro, ele crê nessas verdades históricas, que vem desde o Novo Testamento, na verdade, e que este credo, ele colocou muito bem, em poucas palavras. Então, sobre o Espírito Santo nós vamos começar a estudar, e que tem a ver com tudo, porque é o Espírito Santo que, na verdade, opera e cria essa Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos, e que nos dá certeza de todas essas verdades sobre a remissão dos pecados, sobre a ressurreição do corpo futura nossa, sobre a nossa vida eterna. Então, é obra do Espírito Santo fazer isso nas nossas vidas. E eu li aqui com os irmãos o apóstolo Paulo falando sobre muitas coisas que o Espírito Santo ele veio fazer em nossas vidas, meus irmãos. Então, a pergunta 20, essa lição 20, melhor dizendo, ela tem só uma pergunta. Outras lições que os irmãos têm notado, tem várias perguntas, né? Mas essa aqui tem só uma pergunta, mas ela é muito importante e eu gostaria de estudar com os irmãos, então. A lição 20, se vocês tiverem aí impresso ou PDF, vocês podem me acompanhar. Eu vou até organizar aqui, irmão, depois eu quero conversar com vocês, né? Para nós fazermos a impressão, igual como a irmã Silvana fez, né? E a gente pode organizar depois aí para todo mundo ter o livro e ir acompanhando, né? Tá melhorando a coisa da pandemia, então a gente já pode trabalhar melhor assim com esses materiais, né? Então, meus irmãos, a pergunta 20, aliás, perdão, a lição 20, e ela tem uma pergunta, que é a pergunta 53, né? Evidentemente que o catecismo ele é dividido em perguntas e respostas. E a pergunta 53 é: o que você crê sobre o Espírito Santo? Existem duas verdades que a resposta a essa pergunta vai apresentar. Existe uma primeira verdade, na primeira resposta, assim, primeiro, o que você crê? Primeiro, eu creio nisso. Aí, segundo, eu creio nessa outra verdade aqui. Na primeira verdade, temos um ponto importante aí. Na segunda verdade, nós temos dois pontos
Então, na verdade, esse estudo de hoje eu quero falar de 3 coisas, né? Nós precisamos pensar primeiro em, quando você diz assim, veja a pergunta. No credo apostólico diz, o artigo 8º, creio no Espírito Santo. A pergunta do catecismo ortodoxo é, o que você crê sobre o Espírito Santo? E nós poderíamos dizer também, o que você quer afirmar quando você fala, creio no Espírito Santo? O que você crê sobre o Espírito Santo? Este é um assunto muito importante. Nós vivemos num tempo de efeito sobre as igrejas do movimento pentecostal. O movimento pentecostal que já é um movimento de mais de século, né? Mas é um movimento bastante recente. Vamos olhar para a história da igreja. E é um movimento que se denomina o movimento do Espírito Santo. Um movimento que tem trazido para as igrejas muitos ensinamentos, muitas práticas, e tem enfatizado muito o Espírito Santo, o que eles chamam de batismo no Espírito Santo, que é a evidência, com a evidência de falar em línguas. Então, e é um movimento de grande influência no protestantismo moderno, que realmente invadiu e tomou conta de igrejas históricas, muitas igrejas, esses que vocês veem, Igreja Batista Renovada, que inclusive quando nós falamos assim, Igreja Batista Reformada, as pessoas dizem renovada, não, é reformada, né? Porque geralmente mais conhecido nos nossos dias é Igrejas Batistas Renovadas, né? Isso significa que essas igrejas foram atingidas por esse movimento, suposto movimento do Espírito Santo. Só que esse movimento, meus irmãos, na verdade, ele apresenta várias distorções na prática. Talvez não tanto na doutrina, mas na prática, digamos assim, naquilo que vai no final das contas. Eles não vão dizer, por exemplo, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Pelo menos os movimentos ligados mais às igrejas mais, vamos dizer assim, que ainda estão ligadas às doutrinas antigas, à ortodoxia antiga, não vão negar que o Espírito Santo é uma pessoa, mas a prática deles é como se o Espírito Santo fosse mais uma energia do que uma pessoa. Parece assim uma coisa elétrica, você leva um choque, né? A energia elétrica, ela não é uma pessoa, mas ela tem poder, né? E muitos... Você não brinca com energia elétrica, né? E muitas dessas igrejas, apesar de eles não dizerem, olha, não é uma pessoa, não, o Espírito Santo não é uma pessoa. Não, se você for perguntar, não, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas a prática é mais parecido, sim, o entendimento de que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, como uma energia elétrica. Enfim, meus irmãos, o meu tema não é exatamente o pentecostalismo, mas eu estou colocando aqui para os irmãos colocando numa situação nossa que nós estamos vivendo, já de mais de século, a influência desse movimento, que eu acredito foi muito ruim para as igrejas, porque começou-se, na verdade, a distorcer a doutrina do Espírito Santo e levar a questão do Espírito Santo para uma crença e uma prática que não é bíblica. E esses dias eu estava vendo alguns sermões, né, dentro do catecismo, estudando para poder dar essa aula aqui para os irmãos, e um dos pastores que eu consultei, ele coloca assim: hoje, se você disser que você não é pentecostal, muitas vezes as pessoas dizem assim, então a sua igreja não crê no Espírito Santo, né? A sua igreja não crê no Espírito Santo. Por quê? Porque como se eles tivessem monopolizado a doutrina correta do Espírito Santo, e eles realmente são os que creem no Espírito Santo, quando na verdade não é isso que acontece. Há uma distorção sobre a doutrina do Espírito Santo, e as igrejas ortodoxas, as igrejas históricas, elas creem sim no Espírito Santo,
e elas creem de forma correta no Espírito Santo, conforme as Escrituras nos ensinam quem é o Espírito Santo e qual a obra do Espírito Santo, né? Então não é verdade nem que esses movimentos pentecostais tenham uma compreensão real, e eles são os que creem no Espírito Santo, não, porque eles têm distorcido muito a doutrina do Espírito Santo, e nem é verdade que as igrejas históricas não creem no Espírito Santo ou não têm o Espírito Santo. Muito ao contrário, essa fé ortodoxa, antiga, histórica, nós achamos desde o credo apostólico que diz: creio no Espírito Santo, é que realmente defende a doutrina correta e possui a presença do Espírito Santo. Claro que nem a ortodoxia em si não prova que o Espírito Santo está presente, né? Pode ser uma ortodoxia morta, mas onde? Uma doutrina morta, mas onde há o Espírito Santo, a doutrina correta. Onde o Espírito Santo está atuando, ele vai nos levar sempre à Bíblia e à verdade. Portanto, onde a doutrina bíblica está sendo distorcida, ali você pode se dizer até que tem o Espírito Santo lá, mas o Espírito Santo não está lá, não está atuando lá. Esses movimentos pentecostais cambaram para o movimento de prosperidade, para todo tipo de distorção, e era próprio acontecer isso porque eles vêm distorcendo realmente. O pentecostalismo vem distorcendo as verdades e a doutrina verdadeira do Espírito Santo, e nós declaramos que onde há distorção não há o Espírito Santo, há outro Espírito, né? Há outra coisa acontecendo ali. Onde o Espírito Santo está, a doutrina correta está sendo pregada, ensinada. Existe reforma. A reforma é uma obra do Espírito Santo. A reforma nada mais é do que um retorno à palavra, às Escrituras, aos credos antigos, aquilo que a igreja ensinou corretamente ao longo da história, que é bíblico, né? Então, é aí realmente que há o Espírito Santo. Estou fazendo essa introdução, irmãos, para contextualizar, para nos colocar no nosso tempo, que esse é um assunto muito importante. Nós precisamos estar bem firmes sobre essa situação, sobre essa doutrina. Graças a Deus, né, assim, na providência divina, as exposições da noite também nós estamos falando sobre o Espírito Santo, expondo o texto bíblico, mostrando o que o Senhor Jesus Cristo fala do Espírito Santo, e eu quero me dispor aqui a tirar a dúvida dos irmãos. Eu acredito que vocês já conhecem bem a doutrina, todos nós estamos aqui, mas vamos entendendo, e sempre estou à disposição para ajudar a esclarecer essa doutrina que foi tão distorcida. Então, meus irmãos, nós cremos duas coisas quando nós falamos que cremos no Espírito Santo. O que você crê sobre o Espírito Santo? Primeiro, essa é a parte fundamental. Creio que Ele é o Deus eterno, juntamente com o Pai e o Filho. A primeira coisa, então, que nós cremos do Espírito Santo é que Ele é Deus, que Ele é uma pessoa. Ele não é uma força, Ele é uma pessoa, e Ele não é menos divino do que o Pai e o Filho. Nós cremos na Trindade, e a doutrina da Trindade, que é bíblica, ela nos ensina o seguinte: há um Deus que subsiste em três pessoas. Isso está para além da nossa compreensão. É verdade, a Trindade sempre será um mistério para nós, mas nós cremos porque a Bíblia mostra assim. A Bíblia mostra que só há um Deus, mas a Bíblia mostra claramente que existem três pessoas na divindade. A Bíblia vai mostrar claramente o Pai, que o Pai enviou o Filho, não é? Veja, o Pai é uma pessoa que envia a outra pessoa, que é o Filho, que o Filho vem para nos salvar. E nós estamos estudando, e eu vou fazer referência sempre porque nós estamos estudando à noite, que o Senhor Jesus Cristo disse que Ele rogaria ao Pai para que Ele enviasse o Consolador em nome dEle, em nome de Jesus. Lembra que nós estudamos esses dias agora? Então, o Pai, o Filho roga ao Pai. Então, uma pessoa roga a outra pessoa, que envia a terceira pessoa, que é o Espírito, que Ele chama de outro Consolador. Outro Consolador, quer dizer que tem o primeiro Consolador, que é Jesus, que veio para nos auxiliar.
e tem um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Portanto, não é uma força que é enviada, é uma pessoa que é enviada. E essa pessoa é divina. O que a Bíblia vai mostrar? Que há só um Deus e existem 3 pessoas. E que cada uma dessas pessoas é Deus. Possuem todos os atributos desse único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Há um Deus, e essas 3 pessoas, elas têm a natureza divina. Cada uma delas possui essa natureza desse único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Um único Deus, porém, 3 pessoas que possuem a essência dessa divindade, desse único Deus. Então, meus irmãos, nós acreditamos que Ele, o Espírito Santo, é o Deus eterno, juntamente, veja a Trindade, com o Pai e o Filho. É isso que o Catecismo diz. Não é uma força, não é também uma pessoa menos divina do que as outras pessoas, não. É a pessoa divina. É o Deus eterno juntamente com o Pai e o Filho. Deus eterno e único juntamente com o Pai e o Filho. Vamos ver os textos das Escrituras que estão colocados aqui no nosso catecismo, né? Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No iniciozinho da Bíblia já aparece a Trindade, já aparecem as 3 pessoas. Vamos ver. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Veja que no princípio criou Deus os céus e a terra. O que diz lá em João capítulo 1, verso 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? A palavra é Jesus. Então, no princípio estava o Pai e o Filho. Mas o Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo também estava lá. Esse Espírito é o Espírito Criador, ele está criando. Lá em Salmo 104, diz que envias o teu Espírito e são criados, né? Então, meus irmãos, aqui temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade estão presentes no princípio, no início de todas as coisas. Vamos ver Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz assim a Sagrada Escritura. Mateus capítulo 28, versículo 19. Nós somos batizados em nome de quem? Em nome da Trindade, né? Olha o que diz aqui. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o Pai é uma pessoa divina, o Filho é uma pessoa divina. Quando nós batizamos alguém, nós batizamos em nome do Pai e do Filho. E o Espírito Santo também é uma pessoa divina. Então, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, as 3 pessoas, elas estão por toda a Bíblia. De uma maneira, às vezes, velada, de outra maneira mais clara, mais explícita mesmo, né? Mas as 3 pessoas estão por toda a Bíblia. E o Espírito Santo
não é uma força, é uma pessoa, e ele é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste-te desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a quem? A Deus. Você pode mentir por uma força? Não, né? O que ele está dizendo aqui para Ananias e Safira, que são os dois hipócritas aqui da igreja primitiva, né? Você, Ananias, você deixou Satanás encher o teu coração e você mentiu para o Espírito Santo, e logo em seguida ele diz, mentiste para Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Está claro na Bíblia, irmãos? Está claro. Então o Espírito Santo, essa é a doutrina ortodoxa, veja, lá no iniciozinho ainda, no primeiro credo, que é o credo apostólico, a igreja já entendeu, já sistematizou isso, né? Sobre a questão, meus irmãos, creio no Espírito Santo. E quando as coisas, meus irmãos, você pergunta o que você quer dizer com isso, nós dizemos, eu creio que o Espírito Santo, ele é, como diz aqui, Deus eterno, juntamente com o Pai e com o Filho. Amém. Alguma dúvida, meus irmãos, aqui? Posso continuar? Então vamos. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Qualquer momento aqui. A segunda verdade que eu creio, quando eu digo assim, eu creio que Ele é o Deus eterno, juntamente com o Pai e o Filho. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, junto com o Pai e o Filho. É um único Deus. Veja que nós estamos dizendo nunca que há três deuses, é um único Deus. Isso, irmãos, vai além da nossa mente, claro. Nós não podemos entender isso plenamente. Veja que nós estamos falando de Deus. Nós sabemos que é só um Deus, mas essas três pessoas. E que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Agora, em segundo lugar, então, se eu digo que o Espírito Santo é o Deus eterno juntamente com o Pai e o Filho, essa é a primeira coisa que eu afirmo quando eu digo que eu creio no Espírito Santo, mas existe uma segunda verdade. Eu creio também que ele também foi dado a mim pessoalmente, para que pela fé verdadeira, pela fé verdadeira, me fazer participante de Cristo e de todas as suas bênçãos, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Então tem duas verdades aqui. Primeiro, são três verdades de fato, né? Primeiro, eu creio que o Espírito Santo é uma pessoa, é o Deus eterno, junto com o Pai e o Filho. E eu creio que ele me foi dado com uma dádiva. Ele é uma dádiva, ele é o maior presente que eu posso ter. Ele é o maior bem que eu posso ter. Ele foi dado a mim. Eu quero primeiro falar disso agora, né? Que ele foi dado a mim. E ele foi dado a mim para operar na minha vida, irmãos, uma obra, que eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos pensar primeiro. Eu creio que ele é uma pessoa e eu creio que ele me foi dado. Ele veio a mim. Vamos ler os textos aqui. Evangelho de João, irmãos. É 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois
de vós mesmos. Irmãos, o que significa isso? Todo crente verdadeiro, ele é uma habitação de Deus. Ele é um templo do Espírito Santo. O corpo dele é um templo do Espírito Santo. Deus veio habitar nele. Ele não é mais de si mesmo, mas ele pertence a Deus. A maior dádiva que nós temos no Evangelho é que Deus veio habitar conosco. Como é que Jesus chama? Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Vocês lembram qual foi a maior maldição que caiu sobre Adão e Eva lá no Jardim do Éden? É que eles foram expulsos do paraíso. Deus se afastou deles. Olha, irmãos, quando você chega lá, eu já destaquei isso várias vezes aqui em mensagens, mas quando você chega no capítulo 4, eu fico sempre impressionado quando eu lembro disso. O primeiro assassino da história, Caim, a Bíblia diz que Caim saiu da presença de Deus, né? Vou até ler aqui, não precisa vocês abrirem não, mas eu vou ler o texto aqui, Gênesis 4, em que a Escritura diz assim, versículo 16: saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. Irmãos, Caim é um símbolo do homem mundano. Ele fez uma cidade e ele esqueceu totalmente de Deus. Ele sai da presença de Deus. Irmãos, a maior maldição que podemos ter nessa vida é o pecado, porque o pecado nos separou de Deus. Preste bem atenção nisso. Quando Adão pecou, Deus chama Adão e Adão se esconde. Aí Deus diz: onde estás? Porque quebrou a comunhão. A maior tragédia é que o homem, ele não pode mais estar na presença de Deus. E Deus é inimigo dele por causa do pecado. E ele tem culpa diante de Deus. Agora vocês imaginem que em Jesus, Deus vem habitar conosco no Espírito Santo. Isso significa que a maior bênção nós recebemos, porque o pecado foi perdoado, nós estamos em paz com Deus e Ele vem habitar em nós pelo Espírito Santo. Não existe maior bênção, nem casa, nem carros, nem família, nem filhos, o que for, nada se compara à bênção de que Deus vem habitar conosco. Nós fomos expulsos do paraíso, mas agora em Jesus, Ele está aqui conosco. Vocês que são crentes verdadeiros, console-se nisso, esse é o seu maior consolo. Quando você diz assim: eu creio no Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo é uma pessoa divina, mas eu creio mais, eu creio que Ele habita em mim. Eu creio que Ele foi dado a mim. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, leiam também comigo, por favor. A palavra de Deus, ela nos diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz a palavra: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Veja, em nossos corações, Ele veio habitar em nós. E Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque sois, Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, eu sou filho de Deus, eu recebo o Espírito do Filho de Deus, e eu clamo agora: Abba, Pai. Quando Deus perguntou para Adão: onde estás? Adão disse: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Mas agora não recebemos espírito de temor, de pavor, mas de adoção. E nós dizemos para Ele: Abba, Pai. Ele é o nosso Pai. Ele habita em nós pelo Espírito Santo.
Você já meditou nisso nessa manhã? Você que é um crente em Cristo Jesus, já meditou que Deus está vivendo em você, habitando em você pelo Espírito Santo? Me diz se você precisa de mais alguma coisa. Lembra de Davi? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Não precisa de mais nada. Ele habita em mim, Ele está em mim. Eu tenho tudo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está conosco, meus irmãos. Essa é a grande verdade do Espírito Santo. Agora ele é uma pessoa espiritual. Nós não vemos, ele não tem mãos, não tem pés, não tem olhos como você tem, não tem corpo. Deus é Espírito. Nós não vemos, mas nós sabemos que Ele habita conosco, porque assim Ele prometeu. E quando Ele habita conosco, Ele nos dá certas bênçãos que são, inclusive, a evidência de que Ele está conosco. E essa é a outra parte que o catecismo vai abordar. Vou ler de novo a resposta. A pergunta, né? O que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta. Primeiro, que Ele é o Deus eterno juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que Ele também foi dado a mim pessoalmente. Agora Ele veio fazer uma obra em mim. Para quê? Então veja, quem Ele é? Uma pessoa, onde Ele veio habitar em mim, para fazer o quê? Ele veio fazer isso aqui, olha, vamos ver. Para, pela fé verdadeira, me fazer participante de Cristo e de todas as suas bênçãos. Primeira coisa é isso. Ele veio me dar fé. Irmãos, observem bem. Adão é o cabeça dos condenados. Cristo é o cabeça dos redimidos. Mas eu só posso fazer parte de Cristo pela fé. Se eu ouço o Evangelho, ouço a palavra, e a palavra de Deus me diz o seguinte: olha, você está condenado, você está perdido. Em Adão você não tem esperança, você vai morrer e você vai para o inferno. Mas eu estou aqui hoje para dizer a você que o Senhor Jesus veio a esse mundo, morreu pelos pecadores, e se você se arrepender dos seus pecados e você confiar nele como seu Salvador, você não está mais debaixo da maldição de Adão, porque Jesus já pagou pelos pecadores na cruz, pelos pecadores como você. No momento que você crê, você está ligado a Jesus, você pertence a Ele. Pela fé, agora você está ligado a Ele. E aí, meu irmão, acabou a maldição. Agora você tem a bênção, a redenção, a justificação. Cristo se torna para você, Cristo é o seu cabeça, ou como a Bíblia vai ilustrar de outras maneiras, Cristo é a videira, Cristo é o edifício, ou Cristo é o fundamento, que nós todos estamos ligados a Jesus Cristo pela fé. Agora, quem é que nos dá essa fé? Essa fé não é uma coisa que eu consigo ter por mim mesmo, mas o Espírito Santo, ele vem para me unir a Jesus pela fé, porque é Ele que opera em mim essa fé, e Ele me une então a Jesus pela fé, e me faz participante de Cristo Jesus, de todas as suas bênçãos, da justificação, da santificação. Lembra aquilo que nós lemos lá que Paulo diz: aqueles que chamou, a esses justificou, os que justificou, a esses glorificou. Todas essas bênçãos, chamado, justificação, glorificação, santificação, glorificação, essas bênçãos que eu recebo, eu sou chamado, né? O Espírito Santo vem e me chama, faz o chamado, opera em mim o chamado eficaz, ele me ilumina, ele me dá fé. No momento que eu creio, ele me liga então a Jesus, eu creio nele, eu estou ligado a Jesus, e imediatamente eu participo de todas as suas bênçãos. Eu estou justificado, eu passo a ser santificado, e o Espírito Santo é que vai operar essa santificação na minha vida, e eu já tenho certeza absoluta de glorificação, de que eu estarei com Ele para sempre. Então, Ele me faz participante de todas as bênçãos que estão
no Senhor Jesus Cristo. Vamos ler os textos aqui, meus irmãos. Tem 2 textos aqui para nós lermos, né? 3 textos, vamos ler aqui. Gálatas 3,14. Vocês já estão em Gálatas, então só nós lermos aí, tá facinho de Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então nós temos esta bênção, essa promessa do Espírito Santo pela fé. João 15. Deixa eu ver aqui, peraí. João 15 já é outra parte aqui, não vou ler ainda com vocês não, só um minutinho aqui. Então, veja, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A bênção de Abraão por Jesus Cristo envolve tudo isso que eu estou lhes falando. A salvação, a justificação, a santificação, a glorificação, a presença de Deus. Então, no momento que nós cremos em Jesus, o Espírito Santo é que faz isso, ele vem para nos dar essa fé, ele vem para nos ligar a Jesus pela fé, e nós estamos ligados a Jesus espiritualmente, a nossa ligação espiritual. Ele é o Espírito de Cristo, e nós temos o Espírito de Cristo. Então, tudo o que pertence a Jesus, tudo que Jesus ganhou para nós na cruz, passa a nos ser dado. A bênção de Abraão, que é a bênção da salvação, meus irmãos. Então o Espírito Santo ele vem nos fazer participantes dessas bênçãos. Mas aí o catecismo continua, e ele vai falar assim: para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Veja, ele vem me consolar e ele vai permanecer comigo para sempre. Então o que acontece? O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo ele me é dado como uma dádiva, e ele vem operar em mim a fé e me ligar a Jesus pela fé, mas ele vem também me consolar e ele vai habitar em mim para sempre, como diz aqui o catecismo. Esse consolo dele é contínuo. Graças a Deus eu estudei com vocês há poucos dias, irmãos, tendo estudado sobre o Espírito Santo. Mas eu quero ler aqui os textos com os irmãos agora, para nós olharmos o conjunto aqui das Escrituras e pegarmos bem esse ensino aqui. 1 João capítulo 15, versículo 26. João capítulo 15, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando vier, João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Eu já expliquei isso aqui à noite, mas eu quero lembrar aos irmãos agora. Essa palavrinha Consolador é Paráclito. Paráclito quer dizer advogado, aquele que se põe do lado para defender a pessoa, né? No caso do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo nos é dado para ser o nosso auxiliador, para estar conosco e para fazer tudo o que nós precisamos de Deus. Sem Deus, meus irmãos, nós estamos perdidos. Sem Deus nós não podemos vencer o pecado, sem Deus nós não podemos saber a direção a tomar, sem Deus nós perdemos a fé, a coragem, o zelo. Sem Deus nós não poderíamos dar uma caminhada, um passo na vida cristã. Mas o Espírito Santo ele vem, nós estamos numa peregrinação, nós temos que caminhar. Os irmãos devem lembrar também que nas exposições da noite eu tenho enfatizado muito que nós temos uma missão: pregar o Evangelho, levar o Evangelho e viver vidas santas aqui nesse mundo. Nós temos uma missão. E nós somos peregrinos, nós estamos indo em direção à cidade celestial. Quem nos auxilia para nós crescermos, espiritualmente, para nós sabermos o que fazer e para nós darmos testemunho e cumprirmos a nossa missão de levar, de proclamar o Evangelho, que a igreja é coluna e baluarte da verdade, quem faz isso, irmãos, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vem para ser o nosso consolador, para ser o nosso auxiliador. Abra comigo também Atos 9, 31. Atos 9, 31. Atos 9,
31. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam e andando no temor do Senhor, olha aí, e consolação do Espírito Santo. Agora, ele vem para ser o nosso consolador por um período pequeno? Não, ele vem para estar conosco para sempre. Vamos ler agora João 14,16. João 14,16. Diz assim a Sagrada Escritura. João 14,16. Diz a palavra: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco, note bem, para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. O Senhor está conosco. E o último texto dessa manhã, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Sobre nós repousa o Espírito, ele está em nós, ele habita em nós, e ele nunca nos deixa. Irmãos, essas verdades, elas têm um efeito prático na nossa vida. Veja, neste mundo, no momento que você crê em Jesus, você passa a ser habitado pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Você nunca está só. Você pode ser abandonado por todo mundo, mas Ele está com você, e como nós lemos aqui, para sempre. Ele veio e Ele que te deu fé. E Ele te ligou a Jesus pela fé. A sua ligação com o Senhor Jesus é pela fé que Ele te deu. E é espiritual. Ele é o Espírito de Cristo. Isso significa, meu irmão, que nele, se o Espírito Santo habita em você, significa que você tem todas as bênçãos de Jesus. As 3 bênçãos que eu queria que os irmãos guardassem nesta manhã, especialmente, são a justificação. Isso quer dizer que os seus pecados foram apagados para sempre. Porque, claro, você ainda vai pecar aqui nessa vida, né? E você deve pedir perdão. E o perdão, você pede e Ele te perdoa. Mas a justificação é de uma vez para sempre, você foi justificado. Em segundo lugar, você está sendo santificado. O Espírito Santo, Jesus está te santificando pelo seu Espírito. Ele está te dando crescimento, fortalecimento na fé, entendimento da vontade de Deus, corrigindo os seus erros, te santificando, te tornando cada vez mais piedoso, mais santo. Essa é a bênção também. E a bênção futura é a glorificação, ou seja, você não precisa ter medo da morte, nem de nada, porque você vai habitar com o Senhor para sempre. Você já tem o Espírito do reino de Deus. Nós já temos as primícias do reino. O Espírito Santo habita em nós. Então nós devemos pensar muito nessas bênçãos. Outra coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui nessa manhã, é que Ele vai habitar conosco para sempre. Ele não se afasta de nós. Quando nós pecamos, nós desagradamos a Ele. Mas Ele não se afasta de nós. Ali está quebrada como que a comunhão com Ele. Nós temos que nos arrepender, nós temos que pedir perdão. Mas Ele não nos deixa, Ele está conosco. E Ele vem, meus irmãos, não somente para estar presente, mas na verdade para fazer tudo por nós. Nós temos muitos desafios, nós temos muitas lutas. É muito difícil ser cristão. Na verdade não é difícil, é impossível. Mas não depende de nós, depende dEle. Então, Ele vem para nos consolar.
Ele vem para nos auxiliar em tudo. Ele nos dá fé, Ele nos corrige, Ele nos orienta, Ele nos anima, Ele nos exorta, Ele nos dá graça para nós fazermos a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, essas verdades são expressas nas Escrituras Sagradas. Hoje à noite eu vou falar sobre a paz. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala da paz, aí Ele exorta no final, né? Tenham paz, tenham paz. Isso significa que verdades entendidas e compreendidas têm que ser cridas e têm que ser postas em prática. Há duas coisas que eu tenho para lhes falar nesta manhã para nós concluirmos. Em primeiro lugar, você já crê em Jesus? Eu presumo que todo mundo aqui é crente. Mas se alguém ainda não creu, a primeira coisa é essa: creia. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. Porque quando você crê, você tem todas essas graças, todas essas bênçãos. Agora, como eu disse, eu presumo que aqui eu estou falando com crentes. Então eu quero dizer para você, crente, você que já crê em Jesus, preste atenção nessa mensagem, preste atenção nessas verdades e usufrua delas. Viva, console-se nessas verdades. Em primeiro lugar, você não está sozinho nesse mundo. Alegre-se porque você tem a maior bênção de todas, que é a presença de Deus na sua vida. Em segundo lugar, meu irmão, louve a Deus pela sua justificação e se levante agora para viver uma vida santa. Você pode vencer o pecado porque o Espírito Santo habita em você. E olhe para o futuro não com medo, mas com esperança de que logo você vai estar com o Senhor na glória. Aqueles que são chamados, são justificados e serão o quê? Glorificados, sem dúvida. Então console-se nisso. Não importa o que acontecer na sua vida aqui nesse mundo, sempre se console no fato de que você vai habitar. Deus já habita em você hoje pelo Espírito e você estará no reino dele para sempre no futuro. Lembre-se de que você nunca está só, Ele está com você todo o tempo. Ele veio habitar conosco para sempre. Então você tem um amigo presente que você pode orar a qualquer momento, clamar, pedir graça, pedir ajuda, pedir a graça dele, a força dele, a direção dele. E ele vai lhe guiar sempre nas Escrituras. Ele vai sempre levar a Jesus, porque em Jesus é que nós temos toda a fonte, toda a riqueza. Justificação, santificação, glorificação. E lembre, irmão, eu queria encerrar com isso. Ele é o teu Paráclito. Ele está com você para lhe auxiliar em tudo. Levante-se, peregrine cristão, vá em frente, na certeza de que você tem a melhor das companhias, o melhor dos recursos, a presença do próprio Deus habitando com você. Será que não é hora de nós louvarmos a Ele por essa dádiva? Deus foi misericordioso conosco, nós não merecemos nada disso, mas Ele nos amou tanto e Ele resolveu habitar conosco. A igreja é o templo de Deus, nós somos o templo de Deus. Que essa seja a nossa alegria, meus irmãos. Que esse seja o nosso consolo nessa manhã, em todos os dias de nossa vida, até a nossa morte. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça nessas verdades. Amém. Amado Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje estudar esse assunto tão precioso, tão maravilhoso. Conceda-nos graça para que nós possamos nos consolar, nos fortalecer, nos animar e ir adiante nessa verdade de que o Espírito Santo habita conosco, de que Ele nunca nos deixa, de que Ele nos uniu a Jesus, que em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos e que nós possamos, Senhor, também lembrar de que Ele é o nosso Paráclito, o nosso ajudador, o nosso consolador, auxiliador, e que nisso nos alegremos e nos levantemos e lutemos para ser santos e viver cada vez mais em honra ao Seu nome, cheio de consolo, cheio de alegria. No nome santo de Jesus, nós oramos assim e nós agradecemos. Louvado seja o Senhor cada vez mais, Senhor, hoje e sempre em Jesus. Amém.